Capítulo 2. Ao refletir sobre tudo o que foi dito por ela, não fez nenhum sentido para mim. Mas toda aquela história serviu para me fazer pegar no sono novamente. Acordei com gritos repetitivos de vendedores afoitos. O cheiro de peixe fresco e frutas pairavam no ar daquela manhã. Ao correr meus olhos curiosos por todo o lugar, reconheci o estandarte de Creta. Uma águia dourada bordada em um manto vermelho, e aquilo me deixou muito confuso. Afinal, como eu poderia ter dormido por 2 dias? Pois, ao que me lembrava, esse fora o tempo de viagem estipulado por aquela velha senhora. Então, como alguém poderia dormir por 2 dias e não se lembrar de nada? Eu estava sozinho sobre um monte de feno. A fome tornava a me incomodar e isso me fez ter uma ideia. Talvez a única capaz de calar minhas tripas. Desci sorrateiramente do monte de feno, esgueirando-me por entre caixotes vazios e alguns jarros de barro, em direção a uma barraca de frutas. Não demorei muito para saltar sobre as maçãs e pêssegos daquela bancada, que desabou devido ao meu ataque. O vendedor gritava: "Ladrão, ladrão!" E a confusão fora formada de vez quando outras barracas de grãos, carne e peixe também foram atacadas pela multidão. Não tive tempo para comer as frutas que consegui, pois logo atrás de mim se encontravam 4 guardas cretianos, e corri pelos becos e vielas como uma lebre fugindo de lobos. A perseguição durou alguns minutos, até o momento em que uma luz forte piscou em minhas vistas e tudo se escureceu. Fui atingido na cabeça por algo pesado e desmaiei. Vamos cortar as mãos desse ladrão! Não, ele é só uma criança. Uma surra já basta. Talvez alguns dias de prisão a pão e água resolvam essa má conduta. Nada disso. Em Creta, a pena para o roubo é a forca. Sempre foi assim e não mudará. É a vontade do rei. Eu acordei assustado vendo meu destino sendo decidido. Estava amarrado, deitado em uma mesa de madeira apodrecida, marcada pelo tempo e pelo sangue antigo. 4 guardas me cercavam, agindo como juízes, acusadores, defensores e carrascos. Eles haviam decidido que eu não merecia a morte, mas que meu braço deveria ser decepado por ter roubado 2 maçãs e um pêssego. Eu estava no auge do medo, vendo a lâmina brilhante do machado descer ferozmente em minha direção. Mas há momentos raros na vida que nos presenteiam ou nos prejudicam com sensações únicas. Sensações que são impossíveis de esquecer, como o amor por uma mulher, a loucura da batalha, a glória pela vitória sobre um inimigo ou o calor do sangue esvaindo-se. No entanto, tudo tem seu momento e aquele ainda não era o meu. Com os olhos fechados, aguentei firme esperando pela dor do golpe, mas o golpe não veio. Foi impedido por um cavaleiro ao chegar de súbito, que agarrou o executor pelas costas, segurando o cabo do machado e puxando-o para trás. Não me interessa as leis. Eu digo que ninguém fará mal a esta criança. E se o furto de uma fruta vale o braço de um menino, então digo que a covardia de vocês me valeria a cabeça de cada um. Lord Ravenant! Senhor! Lord Ravenant! Senhor comandante! O executor largou o machado ao chão, e ambos os guardas se ajoelharam misturando reverência e susto. Soltem o garoto. Isso já foi longe demais. Não há espaço para isso aqui em Creta. Onde vocês estão com a cabeça? Mas, senhor, são as leis, as ordens do rei. Só estávamos fazendo o que nos foi doutrinado. Eu não ensinei isso a vocês. E até onde sei, o rei impõe as leis. Mas sou eu quem as aplica. E também sou eu o único que tem o direito de contestá-las perante o rei. Mas acredito que não seja necessário, soldado, pois conheço meu rei desde que ele nasceu. Eu o vi crescer e a força de Creta está na bondade e na justiça de Perindon, e ele jamais apoiaria essa atitude estúpida e bárbara. Sim, senhor. Isso não acontecerá novamente. E foi assim que meu braço permaneceu no lugar. Os soldados se foram, e finalmente pude matar minha fome comendo as 3 sofridas frutas. Estava diante de mim o mesmo guerreiro que havia conversado comigo na estrada em Ropedur. Ele me encarava nos olhos enquanto eu comia as maçãs.
Eu tinha consciência de que ele tinha acabado de me salvar, mas não tinha como recompensá-lo. O que eu poderia oferecer como sinal de gratidão? Uma das maçãs? Acho que seria pouco para um comandante rico. Então apenas decidi abrir a boca e agradecer. Muito obrigado por salvar minha vida, senhor. Então, filho do lenhador, o que você está fazendo aqui? Não é por causa das belas maçãs da nossa feira, não é? Eu ouvi falar do que aconteceu com o povo de sua aldeia, e sinto muito. Quando a notícia chegou aos meus ouvidos, eu já estava de volta em Creta, e não havia mais nada que eu pudesse fazer. Foram os Belgardes, senhor, e havia homens com eles. Eles vieram pelo mar e não tivemos tempo para fugir. Bem, nem todos. Eu tive sorte e consegui escapar por pouco. Mas eu não sou covarde, senhor. Eles eram muitos e eu ainda não sei lutar. Ou sou um covarde? Essa era uma pergunta que eu ainda não tinha parado para me fazer. E a partir daquele momento, ela começou a me atormentar por anos. Não diga essa porcaria, garoto. Não há nada de covarde em escapar de uma situação impossível. Vejam, o valente e perigoso senhor Camundongo das Maçãs atacaria uma frota Belgard, acompanhada de uma turba de piratas saqueadores. Você não sabe o que está falando. Os venceria com sua espada imaginária? Você fez o certo, menino. Suas palavras me deram um pouco de consolo, pois ele estava com a razão, apesar de essa razão não fazer muito sentido para uma criança que queria estar com a família a salvo. Conversando com Ravenant, ele fez muitas perguntas sobre o ataque a Hopedur. Ele queria saber se algo chamou a minha atenção naquele dia e se eu consegui notar coisas. Eu lhe disse que foi um ataque surpresa e que eles chegaram pelo mar, com vários navios de guerra com cascos e velas negras. Os Belgards e outros humanos começaram o massacre. Quando me lembrei desses fatos, eu consegui descrever o homem que liderava o ataque. Com base na minha descrição, Ravenant concluiu que era Ertar, o rei tirano de Crídia, confirmando mais uma vez a profecia de Eglaf. Ravenant se levantou do degrau de pedra ao qual estava sentado e foi rapidamente para dentro do castelo, atravessando uma ponte sobre um fosso. Ele sabia que os Belgards estavam se espalhando por todo o continente e foi até o rei e Eglaf de Lianon para tomar medidas imediatas contra a possível chegada das forças de Ertar nas fronteiras de Creta. Na manhã seguinte, os reis de Honvingard estariam chegando à cidade para um grande conselho, para decidir a posição a ser tomada em relação ao mal que ameaçava o continente de gelo. Medidas de segurança foram tomadas com ordens do rei Perindon. Centenas de guerreiros armaram-se sob o comando de Ravenant e marcharam para os fortes de fronteira em toda a Creta. O chão tremia com o choque dos cascos dos enormes cavalos de guerra, que soavam como uma tempestade. Havia mais guerreiros do que eu conseguia contar, todos vestidos para a guerra e parecendo criaturas forjadas em metal pelo ferreiro de Huoquan. Huoquan é o lugar para onde acreditamos que os guerreiros vão após a morte. Acreditamos que aqueles que viveram uma vida limpa e justa, mesmo sem portar armas, irão alcançar a imortalidade no Huoquan. Lá, eles podem escolher viver para sempre nos jardins dos deuses com seus antepassados e descendentes, ou retornar ao mundo dos vivos como novos guerreiros. Para nós das terras geladas, há dois bons lugares a se alcançar após a morte: Huoquan e Hecaton. Hecaton é o lar dos sábios, para onde vão aqueles que dedicaram sua vida a passar seus conhecimentos. Um homem que não aprendeu a ler e escrever estará limitado em sua vida, cego de espírito e nunca verá além dos limites da força e da brutalidade. Já os fracos de espírito, que causam dor e sofrimento, vão para Quangia, um lugar de sombras e agonia. Lá, eles são devorados por seres aterrorizantes e passam uma eternidade de dor. É dito que a bruxa Willswitch comanda esse lugar e que lá não há luz, apenas noite, sede, fome e dor. Os homens de Ravenant tomaram suas posições ao longo da fronteira da cidade, que agora estava pronta e segura para receber a reunião dos reis. Naquele dia, conheci Lila e Frey, um casal de irmãos que veio a se tornar meus melhores amigos. Juntos, eles me mostraram um pouco da cidade,
Me levaram para sua casa e lá conheci seus pais, que trabalhavam na corte do rei. Recebi uma refeição quente e saborosa feita com caldo de carneiro e cenouras, e uma grande caneca de suco de ameixas. Pude perceber que, apesar da tristeza e da dor da perda que ainda estavam comigo, eu podia ignorá-las e tentar ser feliz novamente. Ao saberem da minha história durante o jantar, os pais de Frei e Lila decidiram que eu poderia viver com eles se trabalhasse e ajudasse no sustento da casa. Aceitei sem hesitação, e a tentativa de ser feliz de novo estava começando a dar certo. A manhã seguinte chegou e a reunião dos reis finalmente aconteceu. Frei, Lila e eu corremos e subimos nos galhos de um pinheiro alto, no centro da praça, quando as trompas do grande portão soaram. Era a chegada dos grandes reis, acompanhados de seus lanceiros e cavaleiros, todos carregando as cores de seus estandartes. O primeiro a entrar pelos portões de Creta foi o rei Iofret, seguido por seu filho Haiofret. Haiofret estava sempre vestido para a guerra, com seu belo elmo, malha de metal, escudo ao lado do cavalo e lança em punho, com a ponta brilhante apontada para o alto. Ele liderava o regimento de guerreiros do reino de Armet, que vieram com seu pai. Em seguida, entrou a comitiva do rei Shadik de Benodium. O que sempre chamava a atenção dos homens de Shadik era o fato de que nenhum deles carregava algo mais pesado do que uma malha de metal. Eles usavam malhas, couro e peles de animais, enquanto Shadik usava sua malha de metal e uma enorme capa de pele de urso negro, cuja ponta arrastava-se à terra coberta pela neve. Os homens de Shadik vêm do norte, da ponta de Ronvingard, onde vive a população bárbara, um povo que vive da caça, exportação de guerreiros e escravos. Em algumas tavernas, nas rodas de guerreiros bêbados, escutam-se muitas histórias sobre a reputação dos Benodianos como os guerreiros mais fortes de Ronvingard. Segundo a lenda local, em um combate justo, deve-se enfrentar um Benodiano com cada 2 guerreiros de qualquer outra espécie ou lugar. Embora eu nunca tenha frequentado essas rodas, devo admitir que os combatentes benodianos são realmente difíceis de derrubar em batalha. Por último, os portões se fecharam após a entrada do rei Wizan de Sanétia. Todos foram recepcionados no grande pátio do Palácio de Creta. A reunião ocorreu à noite, no salão de festas de Perindon, onde os guerreiros de todas as comitivas se reuniram. Ambos comiam e bebiam, contando suas histórias de lutas memoráveis. Um tentava gritar mais alto que o outro, e a bebedeira parecia gritar mais alto que todos. Perindon sabia que aquela reunião traçaria o destino de Ronvingard e que deveria acontecer longe de uma festa. Por isso, ordenou que um de seus sábios encaminhasse os reis e seus respectivos conselheiros, um a um, até uma enorme sala, onde o senhor de Creta encontrava-se sentado em uma cadeira dourada sobre a ponta principal da mesa. E ao seu lado direito, de pé, vestindo sua pesada armadura coberta com sua longa capa vermelha, adornada com um leão dourado e abraçado ao elmo, encontrava-se Ravenant, o gigante, que deixara também seu machado de batalhas, descansando ao chão, com o cabo apoiado entre sua perna e o trono de Perindon. Logo depois, juntou-se a Ravenant e ao rei o maior mago e profeta de Ronvingard, tendo seu respeito até mesmo entre os druidas. Tratava-se de Eglaf, e o velho Eglaf fez uma leve reverência com a cabeça para seu jovem rei, tendo uma cadeira colocada ao lado esquerdo do mesmo. Ele aparentava ser bem velho, talvez 90 anos ou mais, vestia uma túnica azul, se apoiou em seu cajado, enquanto sentava-se com dificuldades ao lado de Perindon, que o ajudou a ajeitar-se em sua cadeira. Em seguida, o velho Eglaf de Lianon puxou por debaixo da túnica e colocou sobre seu colo um grande livro, cuja capa possuía a imagem pintada de uma fera alada. Os sábios, dentre eles magos e feiticeiros que acompanhavam a comitiva de seus reis, se ouriçaram e murmuravam uns com os outros com um ar de surpresa ao presenciarem o livro sobre o colo de Eglaf. Ambos, reis e conselheiros, fizeram silêncio quando Perindon estendeu a mão pedindo a palavra. Senhores de Ronvingard,
Venho reunir todos vocês nesta noite para tomarmos medidas urgentes. Segundo os acontecimentos e a profecia, se não nos levantarmos energicamente contra o mal que nos assola hoje, esta pode ser a última noite em que nossos homens festejam e bebem juntos. Escuto constantemente falarem de dragões e feras aladas, mas por que será que nenhuma delas voou até agora sobre nossas cabeças? Os mais velhos contam que o último dragão de Ronvingard foi aprisionado há muitos anos em uma enorme sala de pedra, mas a realidade é que coisas estranhas continuam acontecendo em nossas terras, enquanto nosso poderoso dragão dorme tranquilamente em seu sono profundo. Crianças continuam desaparecendo de suas casas e aquelas que são encontradas já estão mortas. Meus batedores, recém-chegados das terras do Sr. Wisan de Sanetia, relataram que essas crianças estão sendo mortas em suas terras e os corpos espalhados por toda a extensão de Benodium, a cidade vizinha. Perindon, em suas últimas palavras e de pé diante do trono, olhava para todos até que pediu a palavra de Wisan. Entretanto, quem se levantou e tomou a palavra em um tom furioso foi Shadik, o senhor de Benodium. Vossa Majestade, Rei Perindon, meu povo cultua Eringad, e embora este seja o Senhor das Feras, ele não ficaria feliz com o morticínio de crianças. Algo está usando nosso Deus e seus ritos como desculpa para o que está acontecendo. Acalme-se, Sr. Shadik, ou não chegaremos a lugar nenhum. Deixemos que o Wisan fale. O rei Perindon tentou manter a ordem. Porém, Shadik ainda se encontrava enfurecido e prosseguiu ignorando o mesmo. O senhor acha que fico feliz encontrando crianças mortas, espalhadas por minhas terras? Acredita que não estou tomando providências quanto aos fatos? Precisa acreditar em mim, senhor. E lhe digo que estou fazendo o possível com a ajuda de meu feiticeiro para descobrirmos o que se passa em minhas terras e punir o infeliz que vem causando tristeza e dor aos pais destas crianças. Sr. Shadik, eu acredito em você e em suas palavras. Peço que não poupe esforços para encontrar uma solução o mais rápido possível. Estou solidário à dor e à angústia dos pais dessas pobres almas, e estou disposto a destacar uma parte de meus guerreiros sob o comando de Ravenant para seguir até Benodium e permanecer lá para ajudar no que for preciso. Majestade, me sinto honrado com sua oferta, mas acredito que, sendo um problema de Benodium, é minha obrigação como rei acabar com ele, e destacando uma frota armada para me ajudar, o senhor estaria enfraquecendo suas defesas em um momento em que Ertar, o insano, assola terras próximas às suas. Wisan, de pé desde que fora chamado a falar por Perindon, apenas sorria esperando novamente a oportunidade que lhe fora tirada pelo rompante de Shadik. E assim, a oportunidade veio com Shadik, se desculpando e pedindo a Wisan que começasse. E assim, prosseguiu a reunião. Rei Perindon, Rei Shadik e demais senhores aqui presentes, devo informar que estas crianças estão sendo assassinadas por algo malévolo em minhas terras, em Sanetia. Ainda não sei como elas estão chegando em terras de Vossa Majestade Shadik, mas assim como o rei Shadik assumiu a responsabilidade pelos fatos em suas terras, eu também assumo as minhas. Já estou investigando e tenho guerreiros espalhados por toda Sanetia até a fronteira com Benodium. E acredito que em breve pegaremos o assassino e descobriremos seus motivos. Jofret, o rei de Armet, pediu a palavra. E Perindon e Wisan rapidamente concederam. Jofret gesticulou para que Hailfret, seu filho e capitão, continuasse a falar sobre a situação de Ertar. Hailfret explicou que Ertar estava mais forte do que imaginavam e tinha o controle dos Belgarts, criaturas do Quangia, e atacou as muralhas de Armet. Hailfret exibiu Halfindel, a espada de seu pai. Até hoje vi poucas armas tão belas quanto Halfindel. Era de lâmina longa, seu cabo de bronze negro adornado por uma pedra vermelha central, trazia entalhado em um círculo de ouro em sua ponta o símbolo de Coren, o deus da guerra, e por toda a extensão de sua lâmina possuía escrituras gravadas sobre o metal cortante, onde os mais sábios dizem significar presa de Lebora,
no dialeto dos druidas do continente de gelo. Uma referência aos dentes afiados de Lebora, a víbora que vive nos pântanos da morte do Quandia. O nome Halfindel para os adoradores de Coren refere-se à mão da morte. Haelfret explicou que Ertar havia tomado 3 dos 8 fortes de fronteira de Armet, incluindo o Forte Bril, o primeiro de suas linhas de defesa. E seguiu falando. Ertar atacou nossa muralha norte, tomando 3 de nossos 8 fortes de fronteira. Perdemos o Forte Bril, o primeiro de nossas linhas de defesa, e na tentativa de recuperá-lo, fomos emboscados por um ataque onde nos custou outros 2 fortes, Rhinox e Backward. Ravenant ironizando as falhas da defesa de Armet, e já conhecendo a soberba de Haelfret, fez a pergunta que ruborizou o homem e o fez se engasgar com as palavras, derrubando-o um pouco de sua prepotência. E ao menos acredito que o príncipe de Armet tenha conseguido recuperar o primeiro. Acertei? Não foi possível recuperar Bril. Nenhum dos 3 fortes ainda foi recuperado. Afinal, tivemos de recuar e preparar a escolta do rei para esta reunião aqui presente. Porém, acredito que Lord Ravenant conseguiria com apenas metade de meus homens recuperarem os 3 fortes e ainda retornar a tempo da viagem para esta reunião, não é mesmo? Poderoso Senhor! Não, os 3 seria impossível. Recuperaria apenas aquele ao qual investi meu ataque, todos os esforços para tomá-lo. Digo, Bril o primeiro forte. Seria o mínimo. Sentindo o clima de tensão surgir ameaçador à paz do grande conselho, o rei Perindon tomou novamente as rédeas da reunião, pois os murmúrios de protesto e zombaria já começavam a se misturar e a piorar a tensão. Meus nobres, então não temos muito a pensar. Será uma honra que fiquem esta noite e aproveitem a festa. Na manhã seguinte deveremos tomar as providências necessárias. Quanto a você, meu grande amigo Joffred, mandarei os melhores de meus homens para ajudá-lo a recuperar seus fortes de fronteira. A petulância desse maldito Ertar já ultrapassou os limites. Ainda não sabemos o que este miserável quer. Porém, seja lá o que for que não seja em nossas terras. Joffred aceitou a oferta de Perindon, e os conselheiros presentes apoiaram o desfecho da reunião. Os reis rugiram em aprovação, gritando incentivos e batendo as mãos sobre a mesa em um coro de entusiasmo. Ravenant pediu ao seu rei permissão para se retirar e iniciar os preparativos para a batalha. O pedido foi atendido, e ele saiu apressadamente. A noite então se transformou em uma verdadeira celebração. Frey e Lila já haviam se recolhido, enquanto eu permanecia ali, observando tudo em silêncio através de uma fenda na parede do salão. Mais tarde, dirigi-me até a sala de armas. Lá encontrei Ravenant de costas, inclinado sobre uma grande mesa onde um extenso mapa estava aberto. Ao seu lado, outro guerreiro o ouvia atentamente, enquanto ele apontava posições e explicava a estratégia. Aproximei-me lentamente ao passo em que os 2 se assustaram quando pronunciei a primeira palavra. Quero ir junto, senhor. O que faz aqui, garoto? Você está louco? Não, senhor. Eles mataram todo meu povo. Toda a minha família. Quero fazê-los pagar e farei isto. Não importa quanto tempo leve. Horas. Não diga tolices. De onde tirou a ideia de que eu levo crianças para a guerra? Quer saber? Caia fora, garoto. Esse falatório já foi longe demais. Na verdade, nem era para ter começado. Já lhe dei mais atenção do que deveria dar. Já te ouvi por mais tempo do que todas as crianças que parei para ouvi-las em minha vida tediosa. Agora deu fora.